Este vai ser um programa diferente. Vamos ter o nosso campeão, Miguel Barbosa, 8 vezes campeão nacional de todo o terreno, a comentar a atualidade do todo o terreno em Portugal. Vamos começar pelos campeonatos disputados em Portugal e depois passamos para o plano internacional, onde naturalmente falar do Dakar é o mais importante. Vamos fechar com uma modalidade diferente e que tem estado muito na berra, que é o Extreme E. Miguel, num ano em que tens outros projetos internacionais e que ainda não tiveste uma intervenção desportiva, não deixas de ser um observador atento do que se passa por cá e pelo estrangeiro. Sim, sem dúvida, um carinho muito grande pelo todo terreno, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E, portanto, como é óbvio, vou sempre seguindo a par e passo as provas. A primeira prova do campeonato fui ver in loco, o arranque do campeonato, a segunda já não tive presente. Olha, tivemos exatamente em termos de arranque de campeonato duas provas conjuntas, tanto para motos e para automóveis, e duas provas marcadamente diferentes pela sua estrutura, pelo seu tipo de troços, até pelas características do traçado. Tens ouvido mais ou menos os pilotos falarem dessas provas? O que é que te fica a sensação de que os pilotos gostam mais das provas mais de troços mais curtos, das provas mais tradicionais? Eu acho que, enfim, os pilotos terão que falar cada um por si. Eu posso falar pela minha experiência, por aquilo que eu gosto e pela minha sensibilidade para aquilo que deve ser o desporto. Acho que há uma preocupação enorme e que devemos ter isso em mente, que é fazer troços longos, cada vez é mais difícil. Recordo-me que já há mais de 10 anos ou 15 a Baixa Itália já era com troços pequenos, portanto é um problema dos proprietários, das organizações, portanto temos que estar conscientes disso e temos que ter esta realidade em mente. Obviamente que eu acho que o todo terreno tem como base troços mais longos e isso devemos pensar nesse sentido, mesmo que não seja possível encadeá-los de seguida, mas não ter assistência no meio. Agora, pronto, são terrenos completamente distintos, Beja, Algarve, já sabemos que Beja é tradicionalmente pistas alentejanas, muito rápidas, cheias de prazer de condução, pistas espetaculares. O Algarve mais técnico, mais difícil, mais duro, tem sido sempre assim no passado, sempre o foi, há mais de 20 anos que eu faço o terreno e tem sido assim. E portanto são a combinação destas duas realidades. Se em Beja as médias foram muito altas, Algarve médias bastante mais baixas. Ouvi alguns comentários que a prova seria por vezes lenta demais, com muitas trialeiras e tudo mais. Eu sei que essa dificuldade que é para os nossos carros. Acho que o todo terreno é uma prova de velocidade também. Nós estamos a falar de trial, não estamos a falar, mas eu não vi a prova este ano, mas pelos comentários que ouvi, portanto tem que haver aqui alguma ponderação, porque eu lembro de há sítios que os nossos carros praticamente mal passam e há que ter consciência que são os nossos carros que dão espetáculo, são os nossos carros que o público gosta de ir ver e portanto acho que é isso que também é preciso terem atenção. Uma das novidades deste ano prende-se com a navegação, com a entrega dos roadbooks, um pouco também na linha do que se faz internacionalmente. O que é que tens a dizer em relação a esta novidade e em relação a esta situação da navegação? Eu ainda não conheço em detalhe essa nova forma, acho que caminha no sentido certo, mas acho que é muito importante a segurança estar acima de tudo. E, portanto, eu acho que isso tem que ser feito de uma forma muito cuidada, muito profissional, confirmado e reconfirmado por profissionais, haver uma linha ao longo do campeonato que os pilotos consigam se identificar nos perigos e estarem bem marcados, porque é o que tem acontecido nas provas lá fora, os roadbooks já vêm todos marcados. Portanto, eu acredito que esse seja o caminho. Acredito que por trás tenha que estar um trabalho muito profissional e feito de forma muito rigorosa, porque já não há tempo para preparar os roadbooks antecipadamente. E pronto, os pilotos terão que adaptar um pouco a sua velocidade a isso, sabendo que o todo terreno é navegação à vista e temos de ter isso sempre em mente. Acho que não devemos caminhar para um roadbook cheio de notas tipo rally, porque senão seria rally. Obviamente que os maiores perigos têm que estar, mas estamos a falar de valas, estamos a falar de coisas muito óbvias, muito grandes. Tudo o resto cabe ao piloto e ao copiloto identificarem e seguirem. E, portanto, respondendo à tua pergunta, sim, acho que estamos no caminho certo.
mas tem que ser validado antes e acho que é uma coisa que tem que ser feito progressivamente para nos habituarmos e tentar ter uma equipa fixa que possa validar sempre isto em todas as provas, com a federação, com os clubes, e que os pilotos se sintam confortáveis nesse processo e que sobretudo estejam incluídos nesta construção. Se na primeira prova dos automóveis tivemos um vencedor dentro daqueles que se perfilam como candidatos ao título, já na segunda prova venceu um SSV que foi novidade absoluta. Que comentário é que tu fazes em relação a esta nova realidade? Acho que era algo que já estava na mente de todos que iria acontecer mais tarde ou mais cedo, já vimos isto acontecer internacionalmente, obviamente que cá pelas nossas pistas era provável que acontecesse mais rápido. Com todo o mérito, o Alexandre Rey, que é um brilhante piloto, venceu a prova, todo o seu mérito e da sua equipa, e portanto não há que retirar qualquer tipo de mérito a isso, venceu e bem ganha esta corrida. Agora, é uma realidade, nas provas mais lentas, mais encadeadas, a média foi de 60, e portanto aí estes carros mostraram todo o seu potencial, juntamente com um excelente piloto, a vitória surgiu. É verdade, tem feito sempre lugares muito perto do top 5, top 6, top 5 e portanto era de esperar isto acontecer um dia numa prova deste género. É pensar o que é que queremos para o futuro. Volto um bocadinho atrás naquilo que disse, eu acho que o espetáculo é dado pelos carros diferentes, os carros que fazem, são carros que são espetaculares, carros que estão no imaginário de todos nós, são carros que fazem, são esses carros que chamam o público às estradas. Mas por outro lado os SSVs também trazem muitos concorrentes às provas e portanto é uma excelente categoria de iniciação. Como é que é feito esse balanço? É difícil, eu acho que neste momento a própria FIA estão a aparecer novas categorias, vai nascer o T1+, que já é uma versão evoluída do T1, mais largo, rodas maiores, há os T3 também a evoluírem, os T4, enfim, há uma série de clarificação neste momento que eu acho que vai ser importante. Agora, é bom, foi bom para o campeonato, obviamente que agora vamos ver o que é que segue em termos de provas. Claramente o Tiago Reis é quem fez o melhor arranque de campeonato, todos os outros pretendentes à vitória falharam claramente no início, portanto agora vamos ver o que é que acontece no resto do campeonato, mas o Tiago Reis lidera e bem. Vamos dar um salto para o outro lado, para a outra federação, para a Federação de Motociclismo e particularmente para os SSVs, que tu segues particularmente com alguma atenção e que na primeira prova tivestes o teu piloto com um brilhante resultado. Sim, um brilhante resultado, é um piloto que começou há muito pouco tempo, mas tem uma aptidão enorme para a condução, para este tipo de condução à vista, de improviso. É um piloto que se tem, sabe, não é piloto, é um amador que se tem vindo a tornar um excelente piloto e portanto tem feito um excelente trabalho. E sim, tem-se adaptado bem, sobretudo aos terrenos de Beja, é uma prova que ele gosta bastante. O ano passado venceu a categoria dos veteranos lá, este ano fez um excelente resultado novamente, segundo lugar na sua categoria. Portanto, eu acho que segui de perto, é sobretudo um amigo que eu gosto de acompanhar. E o CSS é uma categoria que eu acho bastante interessante, é uma excelente porta de entrada para o terreno e não só. É uma excelente também forma de manutenção de pilotos no todo terreno que querem estar de outra forma com outros custos. Sempre defendi isso do início, apesar dos custos terem escalado um bocadinho, mas pronto, é uma excelente categoria e que tem que ser bem acarinhada, mas que é completamente distinta dos automóveis e eu acho que por vezes há o erro de tentar comparar com categorias automóveis e eu acho que é errado. São duas categorias completamente distintas e devem manter-se assim. Olha, qual é, para além da amizade e para além da coisa, qual é o acompanhamento que tu fazes desta equipa? Também transmites um bocado os teus conhecimentos de pilotagem, acompanhas a equipa, tens algum envolvimento também na parte técnica? Não, tento ajudar no que posso, porque são amigos meus que eram sem nenhuma experiência do que era a competição automóvel e portanto obviamente caíram neste mundo de paraquedas. Precisaram de algum acompanhamento, mas apenas por amizade, algum acompanhamento, mas meramente até mais pelo prazer de estar presente nas provas com eles, desfrutar dos momentos, estar presente e nada mais do que isso. Fizemos alguns treinos em conjunto, mas sempre virado para bons passeios, mais do que testar e portanto a evolução tem sido assim, a evolução tem feito por eles, eu acho que esse é o caminho, eles têm feito o caminho por eles próprios e eu acho que isso é o mais importante e sobretudo têm se divertido bastante, que é o principal. Eles, de certa forma, representam uma fatia interessante dos participantes nos SSVs.
Sim, e no todo terreno, na generalidade. É uma categoria que é repleta de amadores, digamos assim, mas de bons pilotos também, mas de muitos amadores. Eu acho que esse é um dos prazeres do todo terreno, é o que proporciona a aventura que é, o desafio que e também por serem provas maiores. Acho que permite esse desafio, esse convívio portanto, eu acho que chama muitos amadores, é uma categoria que chama muitos amadores por causa disso e até pessoas mais velhas. Do ponto de vista desportivo, tivemos o João Monteiro, um jovem que já foi campeão nacional como vencedor, mas na segunda prova tivemos um piloto dos anos 90 dos automóveis, o Nuno Fontes, a vencer esta prova com um carro ainda para mais emprestado e pouco evoluído. Isto quer dizer que neste quase troféu que são os SSVs, existe aí uma margem muito grande para se encontrar vencedores. Sim, isso é uma das boas coisas que temos visto neste campeonato, é que vemos vários tipos de pilotos a vencer. Há sempre uma incógnita grande quanto aos vencedores, há um lote grande de bons pilotos a disputar, pilotos que são mais ou menos recentes, pilotos antigos que vieram, e portanto eu acho que há um excelente leque de pilotos nos SSVs, uns mais novos, outros com menos experiência, outros com mais experiência, mas o Nuno Fontes é um piloto com imensa experiência, com imensa qualidade, que teve parado durante alguns tempos. Foi bom que esta categoria permitiu retornar, portanto isso é bom, temos visto pilotos que já estavam parados a voltarem. O Nuno eu lembro de há muitos anos, quando eu comecei a correr, o Nuno já corria e era um excelente piloto, é um piloto da casa ainda por cima, do Algarve, portanto está a jogar em casa e fez uma excelente prova, ainda por cima a sol, difícil, com um carro que não era o habitual dele, e portanto venceu a prova e isso é bom para o campeonato também dos SSVs. O Algarve teve a particularidade de ver duas estreias absolutas nos SSVs, o Hélder Rodrigues e o Joaquim Rodrigues, por motivos diferentes, com objetivos diferentes, mas no fundo não deixam de ser duas estreias. O Hélder não esconde que está num primeiro patamar para regressar ao Dakar, que é uma prova que ele gostaria de ganhar. O Joaquim Rodrigues foi um mero convite e uma experiência. O que é que tu tens a dizer em relação a no fundo, a estas estreias? Acho que é fantástico, vem a brilhantar o campeonato, vem a brilhantar o todo-terreno, são pilotos de grande renome do todo-terreno nacional e mundial, internacional, do Dakar e, portanto, é fantástico. Os SSVs têm essa particularidade, é que tanto vêm pessoas que querem seguir uma carreira de transição, como é o caso do Hélder, que vem das motas, agora quer passar para os automóveis. Se calhar o passo para os automóveis seria mais difícil de imediato e, portanto, é mais fácil nos SSVs. E depois temos outras participações esporádicas que também são mais fáceis, em termos de custos e até de gozo pessoal, tirar logo no imediato num SSV. Portanto, eu acho que é fantástico, é algo que temos visto já ao longo dos anos. O Stefan Peter Hansel veio das motas para os carros e, portanto, há uma transição natural dos pilotos das motas depois para as quatro rodas. Eu acho que esta nova categoria vem ainda a facilitar esta transição. Para fecharmos este balanço dos campeonatos de todo o terreno, tanto Beja como Algarve tiveram perto de 200 participantes, números muito significativos para os tempos que correm. Sim, acho que é fantástico, demonstra bem a vontade que estavam as pessoas todas de fazer corridas, a vontade que haja corridas em Portugal. O desporto automóvel é uma das principais modalidades, dos principais desportos em Portugal, há uma paixão muito grande pelo desporto automóvel. Felizmente é um desporto que é permitido, foi considerado de baixo risco logo desde o início pelo DGS, portanto pode ir para a estrada com todas as cautelas, com todas as seguranças, e, portanto nesta época difícil foi dos primeiros desportos a ir para a estrada e agora verifica-se isso novamente e sobretudo há uma grande vontade que haja corridas por parte de todos os intervenientes e isso é o mais importante. Como é que só se disputaram duas provas nesta primeira metade, vão-se disputar mais 5 ou 6 depois do verão? Vai ser um aperto muito grande em termos de calendário. Sim, cada vez mais limitações, a época dos incêndios cada vez mais alargada,
O Covid também a complicar muito esta gestão de calendários e, portanto, vai ser uma segunda metade de campeonato muito difícil. Vamos ver como é que as provas vão acontecer todas até ao final do ano, como é que vão calhar, exatamente, como é que se vai manter isto tudo até ao final do ano, mas é bom que haja campeonato, que o número de provas que seja possível e que haja um campeão, e eu acho que isso é o mais importante. O resto temos que ser nós a adaptar-nos e que existe. Agora é sempre preciso tentar perceber aquilo que é execuível para as equipas e para os pilotos ou não. Nos últimos dias foi lançada uma novidade que já se vinha a perceber, que a ASO, que vai haver um campeonato do mundo em vez de taça do mundo, e que será a ASO durante os próximos 5 anos a ser o promotor desse campeonato. O todo o terreno sobe um patamar. O que é que vem aí? Acho que isso é importante, muito importante para a modalidade, haver um campeonato reconhecido pela FIA, mas sobretudo haver um promotor para o campeonato. Acho que isso era fundamental acontecer. Sempre tivemos as equipas e os pilotos muito desligados dos campeonatos todo terreno FIA, porque não havia algo substancial e era pouco trabalhado no fundo, e depois não havia o reconhecimento final também enquanto campeonato do mundo. Agora, com estes 2 passos muito importantes, eu acho que vai ser muito importante para a modalidade. Eu acho que isso é muito importante para todos nós, para as provas também. Nós temos provas sempre muito importantes nos calendários internacionais, portanto eu acho que isso é importante para todos, e haver um promotor acho que é a base de sucesso, e portanto acho que fiquei muito satisfeito com essa nova notícia. Um campeonato que, ainda para mais, vai começar exatamente no Dakar. Sim, e começa logo a sério, uma prova muito longa, ainda não percebi bem como é que vai ser depois a ponderação em termos de pontuações e as provas restantes para a época de 2022, mas será interessante sem dúvida. O Dakar é os Jogos Olímpicos para mim da modalidade, é a prova mais importante, é onde estão as equipas todas, os pilotos todos, e eu acho que neste novo campeonato do mundo assistiu-se no passado a pilotos a fazerem provas isoladas, uns num, outros noutros, e depois eram campeões ao final. Eu acho que isso retirava algum brilho ao campeonato e algum interesse ao campeonato. Eu acho que agora vamos ter um campeonato mais forte, começar pela prova mais forte de todo terreno no mundo. Eu acho que vai ser sem dúvida espetacular e tenho a certeza que vai chamar mais participantes. Um Dakar que também foi apresentado nas suas linhas gerais e que, pelos condicionalismos, ainda não será desta, que deixa de ser exclusivamente na Arábia Saudita, mas que promete muito mais areia e muito mais dunas. Sim, já percebemos que a Arábia Saudita tem capacidade para acolher o Dakar por si só, e portanto eu acho que será um Dakar sem dúvida interessante, será um Dakar mais duro, com mais areia. Penso que vão tentar fugir um bocadinho às críticas das zonas de pedras que houve no passado, mas vai ser um Dakar, como sempre, um Dakar, e um Dakar é sempre difícil, é sempre exigente. O David Casterá tem vindo também a tornar a prova também dura, difícil, ele quer regressar um bocadinho no tempo atrás. Eu acho que isso é interessante. Tem imposto também melhorias a nível da segurança, como no caso das motas, por exemplo, com os airbags. Ele fez muita força para esta questão também da navegação, desta nova forma da navegação. Portanto, estamos em fase de adaptação e eu penso que a Arábia Saudita é o palco perfeito para ter a prova, para receber a prova, e eu acho que depois no futuro, quando houver condições, os países vizinhos poderem acolher também parte da prova. No ano passado, ou neste ano, tivemos uma nova equipa e para o próximo ano temos um novo player que no fundo até é uma marca conceituada como é a Audi. O que é que estas novidades te dizem? Eu acho que a chegada de um novo construtor é sempre muito importante. Eu acho que as competições vivem dos construtores, eles conseguem ativar a marca, conseguem ativar a modalidade, as provas, promovem os seus pilotos, os seus produtos, tudo, e portanto eu acho que os construtores são parte integrante do desporto automóvel e vê-se claramente um upgrade nesse sentido, e portanto é com muito bons olhos que eu vejo a chegada, com pilotos que dispensam apresentações, uma tripla de pilotos que dispensam apresentações, e depois já focados nas novas energias, ou naquilo que será as novas energias. Vamos ver o que é que eles serão capazes de fazer logo neste primeiro ano. Será interessante de ver, mas eu acho que sobretudo é de salutar termos a presença da Audi como construtor presente.
Um Dakar que aponta também com uma nova categoria, mais ecológica, portanto para as equipas que apresentem projetos mais ecológicos, com vista daqui a uns anos abolir completamente os motores a combustível, no combustível tradicional. É uma meta, é uma ilusão, é uma... É uma agenda, eu diria que é mais uma agenda, até política. Passar disso à realidade penso que não será evidente. Obviamente que é preciso procurar novas soluções. Acho que há espaço para todos. Não devem ser as organizações, os países, seja quem for a ditar essa regra. Eu acho que é importante é que haja o foco de reduzir as emissões e sobretudo compensar. Nós desde 2020 com o projeto que a Carbon Neutral que a BP tem, que as nossas emissões nas corridas são todas compensadas. Portanto, nós podemos considerar que todos os quilómetros que fizemos em corridas emitimos zero, porque foram todos compensados. Eu acho que isto é uma forma também importante de contribuir para a redução das emissões de carbono e de outra forma. Portanto, acho que não devemos restringir, acho que devemos encontrar soluções, alternativas, cada um à sua maneira e pronto, eu acho que esse é o caminho. Acho que ainda há um longo caminho tecnológico a percorrer nestas novas energias e portanto acho que todas são necessárias, todas vão ser necessárias no futuro até com o incremento de necessidade energética a nível mundial. Portanto é para aí que temos que olhar e não podemos ser muito céticos, temos que ter uma mente aberta nesse sentido e procurar sobretudo compensar. Estamos a meio do ano de 2021 e é a altura dos projetos para o Dakar terem o seu pontapé de saída. Como é que, eu sei que tens essa ideia em mente, que outros pilotos portugueses têm essa ideia em mente, o que é que tu qual é a tua ideia em relação à participação portuguesa no Dakar, o que é que tu gostarias de ver no próximo Dakar? Sim, eu gostaria que tivessem o máximo de portugueses possível. Os portugueses já demonstraram que dão muito boa conta de si no Dakar, que fazem excelentes resultados, são capazes de vencer nas diferentes categorias e portanto eu acho que os portugueses fazem parte da história do Dakar. Quanto mais portugueses estiverem à partida, melhor. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é, a partir do segundo semestre deste ano, começar a fazer provas mais direcionadas para aquilo que é o Dakar. Obviamente que o perfeito seria estar o ano inteiro a fazer o tipo de provas como é o Dakar, com deserto, com dunas, com navegação, com essas coisas todas, mas isso são outro tipo de orçamentos, portanto temos que gerir muito bem essa parte, mas é nosso objetivo e estou certo que conseguiremos estar à partida do Dakar. O caminho até lá ainda estamos um bocadinho a definir, porque as coisas também têm vindo a mudar progressivamente e portanto aguardamos um bocadinho o final deste primeiro semestre para depois então fixar as provas em que estaremos presentes, sem dúvida as principais em Portugal, algumas internacionais também e depois então no Dakar em janeiro. Falámos aqui de pilotos, mas nos últimos anos tem sido fortíssima a participação de portugueses a todos os níveis nas equipas, como mecânicos, como chefes de equipa, como as mais diversas posições. O Dakar está cheio de portugueses. Sim, e em todas as equipas vemos portugueses, seja das motas, seja dos SSVs, seja dos automóveis, seja engenheiros, seja mecânicos, seja diretores de equipa, seja team manager, enfim. A qualidade nunca faltou aos portugueses, em todas as áreas, nos pilotos, nas equipas, na parte técnica. Isso é motivo de grande orgulho para todos nós. E depois também é positivo estarmos no Dakar, por exemplo, e haver uma grande família portuguesa. Acabamos sempre por conviver um pouco e eu acho que todos os portugueses devem estar orgulhosos do trabalho que é feito a esse nível. Ainda não temos Campeonato do Mundo, mas temos a Taça do Mundo. Já se desenrolaram 2 provas, vamos ter também uma prova em Portugal. Nas 2 provas que se desenrolaram, uma ganhou o Nasser Al-Attiyah, a outra ganhou o Lúcio Alvarez. Tens acompanhado, não sei se é a próxima, mas será que é em Portugal uma prova? O que é que tens a dizer em relação a esta Taça do Mundo, que será a última antes de haver um Campeonato do Mundo? Acho que é importante, como eu disse, até agora é sempre interessante ir seguindo, mas não há... Eu acho que os pilotos aproveitam sobretudo para ser um palco para treinar, as marcas também para testarem novas coisas, para fazerem rodar pilotos e portanto não há uma perseguição ao título que seja tão emocionante assim.
Portanto, eu acho que isso vai ser no próximo ano será algo realmente fantástico, é que haverá com certeza mais pilotos a lutarem pelo título. Nasser voltou a ganhar na Andaluzia, a prova do Cazaquistão foi bastante disputada, pensava-se que a prova ia ser disputada sobretudo entre o Yazid e o Serradori. O Yazid cedo se atrasou, depois o Serradori ia fazer uma excelente prova, mas a 50 km do fim a ter problemas mecânicos, e o Lúcio Alvarez também depois de ter feito uma grande prova e estar ali para colher os frutos, vence a prova e justamente. Agora vamos ver o que é que eles irão fazer de seguida em termos de provas. Não é conhecido ainda os seus calendários, em que provas participarão, mas é certo que para o campeonato ter animação era preciso que agora todos esses pilotos continuassem a fazer o campeonato. Vamos ter uma prova da Taça do Mundo em Portugal, uma prova grande, como já não tínhamos há muito tempo. Quais são as tuas expectativas? Uma das provas que vamos estar presentes é uma prova organizada pelo OCP, portanto dispensa apresentações, organiza as melhores provas em Portugal, o WRC, a Baja Porto Alegre, já com uma larga experiência de provas internacionais e, portanto, todo o seu mérito é reconhecido. Portanto, são provas sempre que eu tenho um grande orgulho em participar, mas sobretudo é das provas que mais retorno dão aos nossos patrocinadores e, portanto, são presenças obrigatórias que temos que ter nos nossos projetos. É uma prova onde vais participar e vais-te confrontar com os melhores pilotos da atualidade e com as melhores máquinas e com os melhores carros. Sim, sem dúvida, isso é sempre bom, puxa sempre mais por nós, pela equipa. Acho que a competição é saudável e, portanto, já fazemos isso há 20 anos, que é assim, gostamos de nos bater com os melhores. Acho que isso é saudável, é reconhecer o mérito de trazer essa prova até Portugal e, portanto, acho que temos condições excelentes para ter essa prova em Portugal e nós vamos aproveitar, estamos a jogar em casa, queremos aproveitar, temos uma boa equipa, um bom carro e queremos também estar na luta pela vitória e sobretudo vai ser também o recomeçar da nossa época desportiva este ano e, portanto, vamos estar bastante motivados. A fechar estes comentários em relação ao todo o terreno nacional e internacional, este ano estreou-se uma nova competição, o Extreme E, que no fundo é o equivalente para o todo o terreno do que tem sido a Fórmula E, ganha brilhantemente por um português no âmbito do todo o terreno e que tem atraído os nomes mais sonantes, inclusive da Fórmula 1. O comentário é que tu fazes a essa competição? Acho que é uma competição muito bem montada, com um plano de marketing fantástico por trás, muito inteligentes na forma como montaram quer a Fórmula E, quer agora esta Extreme E, com excelentes pilotos. O António Félix da Costa, um dos melhores pilotos do mundo, que foi vencedor o ano passado. Portanto, acho que esse tem sido o segredo desta competição que tem vindo a evoluir e eu acho que é esse o caminho que se pretende para a Extreme E, num formato sobretudo televisivo, num formato diferente, onde se mistura uma série de coisas de várias modalidades, como trocas de pilotos, qualificação, partida com vários carros ao mesmo tempo, enfim, há ali uma série de nuances que eu acho que são boas televisivas, mas pronto, nada pode ser comparado ou à Fórmula 1 ou ao Dakar, por exemplo, mas eu acho que todas as competições que são bem pensadas, bem feitas e que promovem o desporto automóvel são bem-vindas e estes são dois claros bons exemplos disso. As competições de todo o terreno vão ter agora uma pausa por causa do verão, por causa dos incêndios, por causa das condições meteorológicas que assim não o permitem. Vamos recomeçar em setembro, mas no entretanto ainda vamos ter, no final de julho, a Baja de Aragão, uma prova da Taça do Mundo em Espanha. Regressamos com as competições em setembro, mas até lá, continue connosco, todas as semanas teremos todo o terreno para lhe mostrar.